Deus é bom. Amém. E é Ele quem nos dá força e nos dá graça para nós estarmos aqui, estarmos juntos aqui com a fonte de alívio, completando 18 anos, né? Eu disse ao apóstolo Alain que eu estava vindo para cá hoje porque eu queria comemorar o aniversário da igreja. Então eu vim aqui para comer bolo também, né? Então deve ter bolo aí, né, Alain? Será que não tem? Não sei, pelo menos eu vi um ali, não sei se é fake ou não, mas tem um ali, né? Mas a ideia era essa, né? Aí ele perguntou se eu podia estar trazendo a palavra nessa noite, né? Então eu quero ser bem objetivo, porque Deus já fez muita coisa aqui hoje, né? E tem muito mais para fazer, a gente sabe disso, a cada momento, a cada instante. Mas é importante que eu divida com vocês aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses 18 anos. 18 anos quer dizer que você está se tornando maior de idade, você está crescendo, e você começa a ser mais responsável ainda pela sua vida, né? E é isso que está acontecendo com a fonte de alívio, e nós ficamos muito contentes, né? E fica tranquilo, Alain, porque você vê, eu já estou chegando a 37 anos de igreja, né? Projeto ID, então você vai atrás, vai no caminho aí, né? Vai no caminho e firme aí nas promessas do Senhor, amém, queridos? Vamos lá, abram para mim aí, o pessoal da mídia aí, 2 Coríntios 4, 16 até o 18, amém? 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são eternas, amém, queridos? E eu pensei muito, né, estava pensando o que ministrar, o que falar, e nós estamos vivendo uma época, queridos, que nós precisamos estar cada vez mais firmados no propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós precisamos estar firmados no propósito. E o que você entende de propósito na sua vida? Pergunta para o seu irmão aí do lado, o que você entende de propósito aí na sua vida? Geralmente, queridos, não percebemos isso, né, essa questão de propósito, porém todas as nossas atitudes e planos, todas, sendo bons ou sendo ruins, são motivados por um propósito, por alguma coisa. Porque às vezes nós falamos assim no propósito de Deus na nossa vida, mas quanta coisa ruim também tem propósito, a pessoa estava disposta a fazer aquilo. E é interessante, queridos, que a gente não percebe, né, isso. E eu peguei alguns exemplos aqui para a gente entender melhor o que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, os cães que são treinados para encontrar drogas. Eles são treinados. Então eles vão lá, eles olham a bagagem, eles entram dentro dos ônibus, bagagem de avião, em todo lugar, e de repente eles param e ficam ali de frente a uma mala. E aí o que acontece? O objetivo deles não é a droga, não é achar droga. O objetivo deles, né, o propósito deles é o prêmio que eles vão receber quando eles encontrarem a droga. É o prêmio que eles vão receber. E o propósito dele, ele vai atrás, né? E
É lógico que aqui, para ele, para o cão, não passa de uma brincadeira. Mas assim que ele encontra a droga, ele ganha ali um biscoitinho, um alimento, alguma coisa. Mas o propósito de quem está por trás do cão, ensinando ele, é realmente descobrir droga, descobrir quem está levando coisas ilícitas, né? Por exemplo, quando nós saímos de manhã para trabalhar, o nosso propósito, o nosso alvo é o quê? É o salário que nós vamos receber no fim do mês. Você não vai fazer isso por outra coisa. Então, há um propósito em tudo, em todas as coisas que nós vamos realizar, né? Em todo o propósito. Por exemplo, quando você usa um relógio, o objetivo é manter o quê? O controle dos seus horários para não perder os seus compromissos. Então você usa o relógio justamente para ver, puxa, que horas tem agora, que horas são? Eu preciso correr, eu preciso pegar, preciso, né? Não sei o quê. Mas não olha para a hora agora não, se você fala, mano, está demorando muito o culto. Quanto mais demora, melhor é, queridos. Melhor é, né? Então, tudo que fazemos, sem exceção, queridos, na nossa vida, é motivado por um propósito. E quando observamos esse contexto espiritual na vida cristã e na caminhada com Cristo, a gente vai descobrir outros propósitos. E muitos outros propósitos nós vamos descobrir. O propósito de acertarmos, o propósito de dar tudo certo. Nós vamos descobrindo a cada dia que no nosso caminhar com Cristo, nós vamos ver as coisas acontecendo. Nós vamos estar vendo isso, né? E quando, queridos, nós vamos olhar o lado espiritual de Cristo, nós percebemos que muitas vezes os nossos propósitos estão errados. Então nós temos agora, encontramos Jesus, vamos partir para o propósito que Ele quer para nós, e muitas vezes nós determinamos propósitos errados. Por exemplo, existem aqueles que servem a Cristo porque querem ser abençoados somente materialmente. Então o propósito da pessoa servir a Cristo é porque eu vou receber muitos bens materiais, eu vou ser próspero, eu vou ter muito dinheiro. Então meu propósito de servir a Cristo é esse. Outra coisa, queridos, existem aqueles que servem a Cristo porque querem só resolver os seus problemas familiares. Então eles vão servir a Cristo e o propósito deles não, só para que Deus resolva os meus problemas familiares. Resolveu, acabou. Então muitas vezes as pessoas têm tido propósitos errados. E quando você tem um propósito errado, isso quer dizer que o que você vai atingir lá na frente também é errado. Também não vai dar certo as coisas, né? Existem aqueles que servem a Cristo porque querem só receber a cura de suas enfermidades e etc. Como era no princípio, né? Muitos ali que andavam atrás de Jesus, não é porque eles queriam aprender com o mestre, não, muitos estavam ali em busca do quê? De cura, em busca de um milagre, em busca de alguma coisa que os fizessem mais sábios, mais entendidos naquilo que eles necessitavam, né? E é interessante, queridos, que muitos estão buscando a Cristo, mas entretanto com propósitos errados. Então nós precisamos buscar e servir a Cristo com propósitos certos, com aquilo realmente que vai nos levar a atingir aquilo que nós precisamos atingir. Queridos, você olha, 18 anos à frente de uma igreja, não é fácil, queridos, porque o pastor é aquele que sempre tem que estar bem, ele tem que estar sempre orando pelos outros, ele tem que estar sempre sorrindo, ele tem que estar sempre dando uma palavra de ânimo, de motivação para as pessoas caminharem. Mas ninguém para pensar, e ele, como é que ele está? Como é que tem sido a vida dele? Como é que ele tem enfrentado cada dificuldade que está pela frente? Porque se um membro tem problemas, queridos, quando um pastor tem problemas, é muito grande a coisa, o estrago é muito grande. E às vezes ele não tem nem a quem recorrer.
às vezes não tem nem a quem recorrer, queridos. E se, como eu disse, os propósitos estão errados, as atitudes também estarão, os planos também, as estratégias também, as orações também. Então eu glorifico a Deus, porque eu estou vendo que vocês agora estão se tornando maior de idade, e isso é muito bom. Então nós precisamos colocar os propósitos realmente certos, para que tudo aquilo que nós fizermos aconteça. Eu costumo dizer, se você quer saber se algo realmente é de Deus, o termômetro chama-se paz. Você tem paz no coração, e tudo que você vai fazendo vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando. E às vezes não é fácil encaixar, porque muitos não querem procurar o que está faltando. Mas o nosso papel, o seu papel, em estar com Cristo, é realmente ver que a tua vida, a tua caminhada com Ele, a cada dia as coisas estão se encaixando, porque você está no propósito certo. E é esse propósito que nós temos que estar buscando, queridos. Nós lemos o texto aí, Paulo na realidade é o desânimo do qual Paulo fala. Está falando nos versículos que nós lemos. É fruto de propósitos errados, de frustrações na caminhada cristã. E é interessante que isso é algo que acontecia naquela época, lá em Coríntios. Mas continua acontecendo nos dias de hoje. É algo que tem acontecido nos dias de hoje. Vejam bem, Deus coloca no coração de um homem, olha, o salão que você vai ter é de 600 metros. E ele tem um objetivo, ele vai atrás, por quê? Eu sempre digo, querido, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus não falou, não acontece. Se Deus falou, vai acontecer. Mas eu imagino que no meio do caminho, quantos obstáculos tiveram ali na frente. Mas Deus tinha colocado um propósito no coração do homem de Deus. Aquele que hoje pastoreia essa igreja já há 18 anos. Eu imagino que ele nem pensou, nem imaginava que ia chegar a 18 anos. De tanto que foram as lutas, as dificuldades. Mas Deus, queridos, quando Deus tem propósito, eu costumo dizer, você tem propósito na sua vida? Se Deus tem propósito com a tua vida, você não morre. Deus vai te manter em pé, até que o propósito dele realmente aconteça, queridos. Mesmo que você tenha tantas dificuldades, queridos. Nós olhamos aqui, outro dia eu ministrava sobre Davi, que estava numa dificuldade tremenda, ele estava com amargura de espírito. Mas sabe o que ele faz, queridos? A Bíblia diz que ele estava num choro profundo. E vocês não imaginam o quanto um pastor chora pelas vidas, queridos. O quanto Deus ama, o quanto o pastor ama as vidas das pessoas. A sua alegria passa a ser nossa alegria, mas a sua dificuldade passa a ser uma dificuldade nossa também. E aqui a gente vê Davi, ele estava sendo acusado de algo que ele não fez. E é interessante que ele estava ali, acampado no local, em Ziglag, e aí de repente eles chegaram lá, assaltaram tudo, levaram tudo que eles tinham, mulheres, crianças, filhos, tudo. E quando eles chegam, havia um vale totalmente arrasado. E aí falou, bom Davi, você que trouxe a gente para cá, então o culpado é você. Então tem muita gente que o propósito dele é só arrumar um culpado. Mas vejam que interessante, quando Deus vem e tem propósito na vida das pessoas, como tinha na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
Ele foi buscar refúgio, 1 Samuel 36, ele foi buscar refúgio aonde? Em Deus. Porque lá atrás ele sabia, olha, Deus tem um propósito na vida de Davi. E ele precisava estar cada vez mais forte, cada vez mais firme, queridos. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré precisa do quê? Precisa de ânimo, precisa de vigor, precisa de força, queridos. E é importante lembrar que quando você atinge a maioridade, vai te exigir muito mais outras coisas. Você vai ter direitos, mas você vai ter muito mais obrigações. E nós precisamos estar abertos para isso. Nós precisamos realmente nos abrir para estarmos o quê? Abertos para tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, queridos. Então a igreja precisa de ânimo, cada vez mais de ânimo. É um ajudando o outro, querido. É um realmente ali apoiando o outro. E o apoio não é você concordar com tudo, não. Apoio é segurar, é sustentar, é estar ali. Eu estou te apoiando, eu sou o teu muro de arrimo aqui e essa terra não vem. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que nós devemos ter, querido. E como fazer isso então? Nós temos que reavaliar os nossos propósitos. Você tem que reavaliar os seus propósitos. Diz aqui a palavra de Deus, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, da ignorância do mundo, e estando ele hoje assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Queridos, esse é o nosso verdadeiro propósito. O nosso verdadeiro propósito é seguir os passos de Jesus Cristo de Nazaré. É olharmos para Ele e aprendermos dEle. Eu costumo dizer, às vezes você está numa situação que você não sabe o que fazer, é a hora que você vai orar e fala, Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? E é nesta hora que nós vamos aprendendo, queridos. Ele vai nos ensinando, e vai nos dando graça, nos dando força, para que a gente consiga caminhar, queridos. Sua vida é o que nós temos que olhar, a vida de Jesus, seu exemplo, seus ensinos, seus princípios, suas ordenanças. Isto tem que ser o nosso verdadeiro propósito, queridos. Buscai primeiro o que? O reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas busque realmente o reino de Deus, busque de Deus o que você precisa, o que você necessita, né? E o que nós temos que fazer? Vamos buscar o que? O verdadeiro propósito. E de repente nós temos que recalibrar o nosso propósito, queridos. Nós temos que estar dando uma olhada. Como é que está o nosso propósito? Eu tive há uns meses atrás numa igreja em Diadema, ministrando lá para casais. E aí conversando com a pastora, ela estudou, fez uma faculdade, estava bem, ela, atingi todos os meus objetivos. E de repente Deus virou para ela e falou, para tudo, eu preciso de você agora na minha obra. Eu preciso de você agora, 24 horas por dia. E ela simplesmente obedeceu, queridos. Simplesmente obedeceu. Era o sonho da vida dela, era o sonho da família dela, era o sonho de todos, que ela realmente se formasse e se tornasse ali uma grande mulher. Quando isso aconteceu, Deus falou, agora eu quero que você reavalie a sua vida. Eu preciso de você. E é interessante, queridos, que ela disse sim. Por que ela disse sim? Porque ela deu uma recalibragem no propósito dela.
Ela começou a pensar: será que realmente é isso que o Senhor quer para mim? Será que eu não posso ser útil de uma outra forma, de uma outra maneira? Então, às vezes, nós precisamos pensar nisso, queridos. Eu costumo dizer: não existe o dom de banco. Aqui tem dom de ficar no banco, apóstolo Alain. Dom da pessoa ficar. Não existe, queridos. Deus nos salvou, Deus nos libertou, para que nós fôssemos e dessemos fruto, e fruto em abundância. E às vezes nós ficamos esperando só do pastor. Mas Deus quer que você seja instrumento também. Que você abra a tua boca, que você caminhe. Então tem horas que você precisa pôr na balança e recalibrar os seus propósitos. Porque se você está dentro do propósito de Deus, as coisas vão acontecendo. Cada ano que passa você vai vendo crescimento, crescimento, crescimento. E Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu lá atrás. Mas nós precisamos o quê? Dar uma olhada, realmente estamos nisso? Porque se nós olharmos para outro lado, nós podemos ter problemas, queridos. Quando nós recalibramos o nosso propósito, o cenário ao nosso redor muda. E ainda que não mude, nós vamos conseguir entender. Sabe, nós vamos conseguir entender. Deus é expert em dizer não e nós sorrirmos para Ele. Mas vou eu dizer não para alguém? Vá o pastor dizer não para alguém? Esse pastor aí não tem condições. Porque as pessoas querem só ouvir o sim. Por isso que nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, eu realmente estou dentro de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? É você olhar para os lados e ver os frutos. Porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. E quando a gente começa a pensar, a imaginar como começou a igreja Fonte de Alívio, você ia lá no pé, não tinha nem um frutinho, mas existia ali uma semente, um lugar que estava sendo regado, e de repente ela brotou, de repente ela começou a ter folhas, de repente ela começou a crescer, e olhe para o lado aí e veja os frutos, queridos. Fala para o teu irmão: você é fruto do sonho de Deus na tua vida, sabe? Agora, se Alain e a Adriana tivessem parado no meio do caminho, vocês não estariam aqui. Mas Deus tinha um propósito na vida deles. Queridos, por que muda quando nós recalibramos? Porque aprendemos a olhar para o propósito de outra forma, de uma forma o quê? Espiritual, queridos. Não é algo palpável, mas nós vamos o quê? Crer naquilo que ninguém está vendo, e Deus vai falar: olha, vai caminhando, e de repente um fala: eu também acredito nisso, eu também creio nisso, eu também quero isso, e a coisa vai aumentando, queridos. A cada tempo que passa, a coisa vai tomando forma, mas é necessário nascer do sonho no coração de alguém, onde Deus vai jogar o propósito dele, e cabe a nós mantermos isso, cabe a nós caminharmos mantendo isso, né? E nós começamos a olhar as coisas de outra forma, de uma forma espiritual, embasada por propósitos sólidos, que nos renovam, que nos motivam, e que trazem sobre nós o que? A aprovação de Deus, queridos. É isso que nós precisamos ter. Porque quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós vamos receber o que? A aprovação dele. Eu costumo dizer: você não precisa fazer muita força não. Se Deus está no comando, amém. É Ele quem fará todas as coisas, queridos. É Ele quem fará todas as coisas. E continua fazendo, né? E quando a gente começa a recalibrar o nosso propósito, o que Ele vai proporcionar para nós? A primeira coisa que eu coloco aqui: Ele vai renovar o homem interior.
Ele começa a renovar o interior, o seu interior começa a ser renovado, queridos, né? O homem interior nada mais é do que aquilo que diz respeito ao nosso espírito. Esse é o homem interior. É aí que Deus vai renovar e vai mudar, queridos. E diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, que sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Queridos, nós temos a tendência de não prestar muita atenção no homem interior, ao nosso espírito. Isto por que acontece? Porque isto acontece, queridos? Porque geralmente o homem exterior, aquilo que está aparente, tende a falar mais alto. Falar da diferença entre duas naturezas. E normalmente as pessoas estão preocupadas somente com o exterior. Mas Deus está preocupado com o nosso interior. Sabe, aquilo que está lá dentro, aquilo que Ele tem colocado e depositado no seu coração. É isso que Deus quer fazer, queridos. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, quando estamos no propósito correto, ele diz lá, nós vemos, o homem exterior, o que está fora, começa a se corromper, isto é, desfazer-se. Ele vai o quê? Vai ali, acabando. O exterior começa a ser destruído, começa ali a acabar, começa ali, por quê? Porque quando nós destruímos o exterior, o interior começa a crescer, queridos. E quando nós estamos colocando ali realmente Deus, Senhor, muda, Senhor, a minha vida, a minha causa, nós precisamos estar preparados também para que o homem exterior seja derrubado, para que ele acabe. Nós não podemos viver daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos, queridos. Isso é muito bom, por causa do quê? Da renovação do homem interior, ou seja, o nosso espírito começa a ser renovado, queridos. Quando você pensa que você já fez de tudo, Deus chega para você e fala assim: ainda tenho muito mais para você fazer. E muitas vezes nós estamos ali, né? Ah, não, mas eu acho que já está bom, eu acho que não. Aí você acorda de manhã, Deus fala: faz isso, faz aquilo outro. Queridos, servir a Deus, não existe aposentadoria, é o tempo todo. Até o teu último suspiro, você pode ser bênção na vida de alguém, desde que você deseje isso, né? Agora, queridos, nós temos visto que muita gente tem tentado viver uma vida cristã que agride o seu exterior. Nós estamos vendo hoje aí, como é que está essa geração nossa, drogas e mais drogas, cada dia a coisa está mais difícil. As pessoas estão aí, vivendo aprisionadas, e muita gente está olhando só isso. E quando, queridos, veja bem, quando nós somos tentados a viver uma vida cristã, que agride o homem exterior, ou seja, a nossa carne, isto é totalmente incompatível com aquilo que Deus deseja realizar em nós, queridos. E é isso que nós precisamos mudar o foco, mudar o alvo, o propósito. Isso vai renovar o nosso espírito. E nós, sendo renovados pelo Espírito, nós vamos estar alinhados a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Ele vai estar nos alinhando, queridos. E algo grandiosamente começa a acontecer. É aí que vem a mudança, é aí que vem as coisas novas. Então nós precisamos abrir a porta e falar: Senhor, vem em mim e faça, Senhor, a tua vontade. Eu estou disposto, Senhor, a isso. Que a tua vontade seja feita o tempo todo, queridos. Nós lemos o texto também que Paulo fala sobre tribulação versus o quê? Propósito. Qual é o preço que você realmente está disposto a pagar
para alcançar o seu propósito. Nós vemos gente aí pagando, né, fazendo de tudo para atingir o seu propósito, mas eles não querem pagar preço nenhum. Eles não querem que, não preciso pagar absolutamente nada, queridos. E eu estava pensando, por que nós gostamos muito de promoção? Quem gosta de promoção aqui, hein? Faz assim com a mão, ó, que gostou, não é bom a promoção? Olha aqui, queridos, porque na promoção você consegue comprar as coisas boas, mais baratas. Mas eu tenho uma notícia para te dar, viu? Fala para o teu irmão assim, bem alto no ouvido dele. Contudo, no mundo espiritual, não há promoção. Não há o Black Friday, não há. Não tem promoção, queridos. Não existe bênção sem o pagamento do devido preço. Não existe, queridos. Talvez você esteja hoje aí sentado, porque lá atrás alguém pagou um preço de orar pela tua vida, quando ninguém orava. Alguém pagou um preço de estar orando por você, quando ninguém pagava. E hoje você olha e fala assim, mas eu estou aqui, que coisa boa, estou na igreja. Mas alguém pagou um preço lá atrás, queridos, para que você fosse alcançado, queridos. A salvação não custou nada para nós. Custou alguma coisa para nós? Não, mas Jesus pagou o preço. Então alguém teve que pagar o preço, para que nós recebêssemos aquilo que estava guardado para cada um de nós, queridos. A palavra de Paulo aqui, quando ele está dizendo no grego, né, sobre que tem que se pagar, tem que se fazer alguma coisa, né? Ele está dizendo claramente, queridos. A palavra que ele usa no grego é tílifo, que significa apertar, pressionar, estreitar, oprimir, queridos. E o que é interessante, queridos, olha o que a gente pode entender aqui como ilustração. É como o processo de extração do azeite. Os frutos são colhidos, depois ajuntados em recipientes, e então são prensados até que o azeite seja extraído. E dá trabalho, queridos. Ou seja, não há azeite sem prensa. Então fala para o seu irmão, não há azeite sem prensa. E não há bênção sem pagar o preço. Todos querem a bênção, é direito. Jesus me deu esse direito lá na cruz, mas ninguém quer pagar o preço para receber esta bênção. Quando estamos no propósito correto, queridos, nós aprendemos a ver a tribulação como um processo de Deus para as nossas vidas. Alain, quanto azeite Deus está tirando aí. Adriana, quanto azeite, né? Tanto no pastoral, como no trabalho pessoal também, né? E às vezes você está ministrando com alguém e você fala assim, eu gostaria de Deus ser ministrado, mas eu é que tenho que ir, né? Mas a pessoa conta ali uma história, você fala, puxa vida, mas está contando a minha vida, e agora? E agora? Aí você lembra que você está na prensa. E para que venha o azeite puro, precisa ser prensado, né? Então, isso acontece, querido. Quando nós estamos no propósito correto, nós aprendemos a ver a tribulação como parte do processo. Entretanto, a tribulação produzida, prestem bem atenção, por propósitos errados, essa sim pode matar. Então é aquele cara que ele tem um propósito, não, hoje eu montei um esquema aqui e vou assaltar um banco, né? E aí ele tem um propósito, ele tem um objetivo e vai, chegando lá, de repente ele é morto, porque ele estava com um propósito errado, queridos, errado. Então nós precisamos reavaliar os nossos propósitos. Porque ninguém chega, queridos. Eu estava vendo essa semana aí, então o pastor vai, ele abre um salão,
Depois de 8 meses ele descobre que não consegue pagar o aluguel. Ele fala assim, olha, Deus me deu uma outra direção, vamos alugar um salão menor. Ele vai para o salão melhor, isso é caso verídico, ele vai. Chegou daqui 6 meses, ele também não consegue pagar. Aí ele chega para a igreja e fala, Deus me deu uma outra direção, nós vamos para um salão menor ainda. E fala para o seu irmão, sabe onde está essa igreja hoje? Fechou. Porque as pessoas às vezes têm propósitos errados. Eu estava olhando aqui, eu cheguei aqui hoje, um rapazinho me atendeu lá em cima, e atrás do jaleco dele estava assim, escrito, eu acho que estou aqui para servir, alguma coisa assim, né? Eu olhei e falei, esse é o propósito de Deus. Mas muitas vezes nós queremos só ser servidos, queridos. Mas quando você assume uma posição diante de uma igreja, você se torna um servo, queridos. Você vai servir o tempo todo. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, queridos. Agora, quando eu disse que a tribulação com propósito errado pode até matar, eu lembrei de um camarada que resolveu escalar o Monte Everest. O Monte Everest, queridos, ele fica na cordilheira do Himalaia, e ele é considerado o monte mais alto da terra, 8.844 metros de altitude. E a gente sabe que muitos alpinistas escalaram o monte, mas jamais voltaram. E por que isso acontece? Pelo simples fato de que eles estavam motivados em chegar lá no topo, mas eles não estavam motivados a fazer o caminho de volta. Então eles chegavam lá já mortos, cansados, sem energia suficiente. Para o quê? Para descer de volta. Então é o lugar que mais alpinistas morrem. Por quê? Porque o propósito está errado. E onde há propósito errado, não pode dar certo, querido. Por isso que Jesus está dizendo, você conhece uma árvore pelo fruto dela. E é isso que nós temos que enxergar a cada dia mais, queridos. Quando estamos no propósito correto, nós vamos passar por tribulação, por lutas, pela apreensão. Mas vem um peso, e o peso que vai ficar sobre nós é o peso de glória, de recompensa e de alegria por estarmos cumprindo o propósito de Deus, querido. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar energia. Quando você pensa que não tem mais, Ele vem, opa, você tem, vamos que vamos. E se você está ligado com o Pai, e o Pai está ligado em você, você vai pedir o que você quiser, e as coisas começam a acontecer, queridos. Vocês estão entendendo? Vocês agora estão sendo maior de idade, a responsabilidade é maior, em todos os sentidos, até com Deus. Então é isso que nós precisamos procurar, queridos, é isso que nós precisamos ver. Uma outra coisa que é importante, estou quase terminando, acho que falta só 3 horas aqui, viu, apóstolo Laim? A visão espiritual é exatamente oposta da visão física. E muitas vezes as pessoas se perdem no caminho por causa disso. Não, eu vou alugar um salão, vou colocar um telão, vou colocar um aparelho e está tudo pronto. E onde fica a unção? Onde é que está a presença de Deus? Então você não está abrindo uma igreja, você está abrindo uma casa de show. Que infelizmente a gente tem visto isso. Quantas e quantas igrejas, queridos, têm vivido de evento em evento só. Hoje vem fulano, amanhã vem ciclano, amanhã vem beltrano. E o custo disso, queridos? Ninguém chega e fala, não, eu estou indo porque eu amo a Cristo. Eu quero estar com vocês porque eu amo a Cristo. Mas muitos não estão fazendo isso. Muitos não estão fazendo, porque o propósito está errado. E uma hora vai, é tanto evento, que uma hora entra um vento e acaba com tudo. Destrói tudo, queridos. Né? Porque a visão espiritual é diferente do mundo físico.
A lógica que o mundo nos ensina é que 1 mais 1 é o que? É 2. Você vai para o espiritual, o Senhor fala 1 mais 1 é 1. E aí ele inicia uma família. É diferente. Não, mas meu marido é uma coisa, minha esposa não. Quando vocês se unem, quando há uma aliança em vocês se tornam um. Porque esta é a visão espiritual. Por isso que a gente tem a cada dia mais pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa enxergar exatamente aquilo que o Senhor tem para a minha vida, queridos. Como elas são opostas, ela não é exercida facilmente, a espiritual. As pessoas preferem mais usar os sentidos humanos. Agora, a visão espiritual de alguém só muda, as coisas só mudam, queridos, quando ele começa a usar sentidos espirituais. Isso requer um esforço muito grande, queridos, muito grande. Não é pouco esforço, não. As pessoas hoje querem tudo muito fácil, tudo pronto. Mas Deus nos levantou, queridos, para prepararmos, para plantarmos na terra e colhermos o fruto que ela vai nos dar. É para isso que Ele deseja de nós, queridos. E é por esta razão que muitas vezes a física geralmente prevalece. Por quê? Porque ela é mais fácil. Quando você olha com os olhos, físicos, você olha com os seus olhos, então você pega assim, bom, eu estou devendo 5, se eu fizer um empréstimo, eu vou pagar esses 5 e vou dever só num lugar só. Aí você vai e faz, daqui a pouco você não consegue pagar, você pega outro empréstimo, vai, daqui a pouco você está o quê? Dentro de uma bola, queridos. Algo que vai crescendo, crescendo, por quê? Porque o teu propósito está em resolver os problemas de acordo com o que o mundo faz. É tempo, é hora, queridos, de nós nos colocarmos na presença do Senhor, orarmos, jejuarmos e vermos, queridos. Ontem nós conversávamos com um pessoal lá na igreja, e eles estavam falando assim, será que lá no céu vai ter pão? Eu falei, com certeza, porque ele mandava o maná do céu, não vinha do céu. Eu falei, então vai ter pão. E é interessante algumas coisas, você começa a olhar as coisas com a visão espiritual. É isso que Deus quer de nós. Que hoje vocês, completando 18 anos de igreja, vocês vão ver que Deus vai requerer muito mais. Vocês vão ter muitos benefícios, mas também vão ter muito mais deveres também. E nós precisamos estar preparados por isso, queridos. Contudo, a nossa visão física, ela é muito falha. Olha o que, quando a gente tem a visão física, nós vemos muito mais defeitos do que qualidade. Quando você está olhando com seus olhos, você começa a ver só defeito. Porque a tua visão é física. Estamos sempre dispostos a condenar e nunca perdoar. Quando você está com a visão do Espírito, você vai fazer justamente ao contrário. Você vai fazer justamente ao contrário. Você não vê mais defeitos, você começa a ver só qualidade. Você não condena mais, você perdoa. Ou então somos extremamente pessimistas com aquilo que é novo. Queridos, quando vem qualquer coisa nova que Deus coloca, tem muita gente que fala, não, é melhor ficar como está, tá bom assim. Queridos, Deus quer nos sacudir, amém? É como a águia, quando ela está para ter o seu filhote, ela prepara um ninho super macio num lugar bem alto. Daqui a pouco, aquele filhotezinho lá começa a crescer, a crescer, a crescer. E a mamãe água, que nos ensina muita coisa, ela começa a tirar aquela almofada gostosa, aquele, sabe? Aquela rede deliciosa, ela começa a tirar, e aquilo começa a incomodar o filhote, começa a cutucar, começa, sabe, galinhos de árvore começa a machucá-lo, e quando ele já está assim, que ele já não aguenta mais, sabe o que ela faz? Ela empurra ele no penhasco abaixo, porque chegou a hora de você voar.
Fonte de Alívio, 18 anos, começou a hora de vocês voarem, começou a hora das coisas acontecerem, como chegou a hora, sabe, do anjo da igreja, apóstolo Alain, apóstolo Adriano, a começarem a ver os sonhos de Deus serem realizados no mundo físico, queridos. Então é hora de voar, é hora de voar. Esse incômodo que você está tendo, Deus está dizendo, olha, é hora de voar. E muitas vezes, nós como pastor, nós jogamos os nossos filhotes. Vai lá você agora. Ele vai tremendo, mas vai. E daqui a pouco ele está jogando outros e outros. Porque é isso que Deus quer, queridos. Tem gente que, quando ele olha só com olhar físico, os propósitos, ele acha, não, vai piorar. E está difícil para melhorar. A Bíblia diz, quando nós olhamos para ela, que para Deus nada é impossível. Não existe impossíveis para Deus. Então é uma palavra que nós temos que tirar do nosso dicionário. Porque o propósito de Deus não foi para nos ver derrotados, não foi para nos ver de cabeça baixa, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, para que a gente levanta e vá proclamando o evangelho dEle, seja aqui, seja ali, saia acolá. Ah, mas eu não estou vendo fruto, mas você está lançando a semente, queridos. Muitas vezes nós vamos lançar a semente e outros vão colher, mas precisa de alguém lançar a semente. E nós só fazemos isso quando realmente nós estamos no propósito de Deus, queridos. Veja que o nosso propósito, nosso aqui que é espiritual, só pode ser alcançado com o exercício de uma visão espiritual, não física. Queridos, quando você chega nesse nível, é tão gostoso, é tremendo. Sabe, quando você, Senhor, eu estou dentro da tua, é teu, a visão é tua, eu sou só um instrumento. Aí você começa a dormir melhor, a viver melhor, a estar mais tranquilo, porque você passa a ser um dependente 100% de Deus, queridos. E nós só conseguimos isso, queridos, com visão espiritual. Olha que diz aqui a palavra de Deus: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, mas não destruídos, né? Ficamos às vezes perplexos, mas não desesperados. Às vezes somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus Cristo de Nazaré, para que a vida dele também seja revelada através da nossa vida. Segundo aos Coríntios 4, 8 a 10, queridos. É diferente, as coisas mudam. Só para nós entendermos aqui, queridos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu quero estar praticamente terminando. Só vamos entender o verdadeiro propósito quando olhamos com visão espiritual e nunca humana, queridos. Aí você vai entender. A humana, ela produz desânimo, ela produz desapontamento, ela produz tristeza, decepção, amargura. Porém, a espiritual, ela traz para você um caráter eterno, porque ela nos faz ver aquilo que realmente está na presença do Pai, para que a gente como filho possa cumprir. É isto que faz, queridos. E qual é o teu propósito? Então agora, cheguei a 18 anos, normalmente no mundo 18 anos, agora eu posso tirar uma carta, agora eu posso ter um carro, agora eu posso, mas será que é isso mesmo que Deus quer para você, queridos? Então é hora de você buscar realmente o propósito de Deus para a tua vida. Não se esqueça, o propósito humano produz desânimo, desapontamento, decepção, angústia, tristeza. Porém, se você quiser o espiritual, ele tem um caráter eterno. Porque esse propósito nos faz ver aquilo que realmente está
na presença do Pai para as nossas vidas. Meu querido, é isso que Deus quer com você. Você não está aqui por um acaso, porque você não tinha para onde ir. Deus te trouxe hoje para que você pudesse ver e rever todos os propósitos que Deus tem para você. E você só vai enxergar esse propósito quando você realmente abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo entrar, e Ele vai começar a te mostrar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você agora, queridos. Curve a sua cabeça, meu irmão. E fale com Deus que você deseja estar firmado nos propósitos dEle. Chega de engano, queridos. O inimigo tem usado tanto engano ultimamente para te destruir, para te colocar numa posição de derrota, de desânimo, de tristeza, de angústia. Mas o Senhor quer, o desejo dEle. Ele está dizendo: vem, filho meu, vem, filho meu. Ele está nos chamando. Ele está tentando te atrair. E as coisas podem mudar para você, para a sua vida. Porque uma família transformada vai estar debaixo de uma igreja transformada. E vai transformar muita gente, queridos. Pai, eu quero orar agora, Senhor. Quantas coisas que o Senhor já fez aqui hoje, ó Pai. E nós te louvamos, ó Deus. Porque o Senhor fará muito mais. Sabe? Nós temos que ter olhos como os olhos de águia, que elas enxergam longe. E elas dão, Senhor, um voo e vão direto ao peixe que está lá embaixo, que ninguém está enxergando. Mas elas, a mais de 2, 3 mil metros, elas enxergam. Então nos dá, Senhor, como servos, para servirmos, Senhor, a Ti nesta terra, Pai. Olhos que nós possamos enxergar aquilo que ninguém está enxergando, ó Pai. E que possamos atrair muitos, Senhor, para estarem firmados no Seu propósito, ó Pai. Que nesta noite, Senhor, de 18 anos, Senhor, nós podemos mudar e renovar os nossos propósitos. Mas apóstolo, eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma carta. Você pode. Mas será que Deus às vezes não quer te dar coisas maiores antes? E você só vai receber as coisas maiores se você estiver debaixo do propósito de Deus na sua vida. E esse, querido, é o meu desejo. E eu profetizo sobre você, sobre a tua casa, que os propósitos serão mudados, serão transformados, e você vai começar a testemunhar que realmente você agora não é mais aquele que simplesmente ouviu falar de Jesus, mas agora você anda, você vê, você enxerga Ele na sua vida e em tudo aquilo que você for fazer. Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, faça a Tua obra, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus faça a Tua obra, e nós possamos enxergar o Teu milagre, podemos ver o Teu milagre. E eu queria chamar agora aqui o apóstolo Alain, aqui em cima, para que ele declarasse uma música que você declarou muitas vezes, mas quando vocês olharem para este homem aqui, vocês podem dizer: este é um milagre. Esse é um milagre, por isso que ele está aqui. Lembra essa música? Então, por favor, testemunha para a igreja aí.